Eu chorei muito com essa notícia, achando que isso era o fim do mundo, que era muito. E mal sabia eu que aquilo ali não era nada perto do que estava para vir, né? Hoje vamos começar o Izui, segunda temporada. Ficamos alguns meses sem fazer gravação aqui por questões de agenda e tudo mais. Mas hoje é um dia especial para a gente abrir a nossa segunda temporada. Eu estou aqui com uma querida amiga, que eu tenho uma gratidão enorme pela Rosânia Taylor, companheira de trabalho, também corretora de imóveis. Mas nós não vamos falar sobre corretagem, nós vamos falar hoje o que é o propósito do nosso podcast Izui. É nós. Histórias para aquecer seu coração. Uau. Hoje nós vamos trazer a história que a Rô percorreu para vir para cá, para os Estados Unidos. Ela está aqui. Quantos anos, Rô? 22 anos. Então a Rô já tem uma história bem sólida para contar aqui para quem tem vontade de vir para os Estados Unidos, para quem tem vontade, inclusive, de ter inspiração na vida, porque não é só o propósito de sair do Brasil e vir para os Estados Unidos. O propósito maior é contar a história. Então hoje, abrindo a nossa segunda temporada, nós temos uma convidada especial. Eu queria que a Rosânia Taylor se apresentasse para os nossos ouvintes. Vamos lá, Rô, é você agora. Quem é a Rosânia Taylor? Vamos lá. Quem é a Rosânia? A Rosânia é aquela menina do interior da Bahia, Isso aí. lá do oeste baiano, né? Eu nasci numa cidade pequena que não tinha água encanada e nem Eu lembro dessa eletricidade. história. Quando você me contou uma primeira vez, Sim. eu fiquei emocionado que você falou, eu nasci numa cidade que nem água tinha. Que a gente tinha que buscar água para... Sim, na cabeça. Na cabeça, é isso aí. Aí, ó. É verdade. Essa cidade é uma cidade pequena que fica às margens do Rio São Francisco, Muquém do São Francisco. Como é que chama? Muquém do São Francisco. Muquém do São Francisco. Ó, quem é de Muquém do São Francisco tem aqui hoje uma representante. Sofri muito bullying. Sofri muito bullying. No tempo da escola. Do Muquém. Hoje eu tenho um orgulho. Porque, legal. Sim, eu sou quem eu sou porque eu vim de onde eu vim, né? E então tenho muito orgulho de ser do Muquém. De Muquém, né? Isso. E aí, com 8 anos, a gente foi para uma cidade um pouco maior, Barreiras, né? Já tá ali no oeste da Bahia. Muquém também, né? Mas Barreiras já era mais desenvolvida. Sim. Tinha muitos visitantes, muitas pessoas do sul ali, né? Produtores de soja e algodão que tomaram conta da região. E ali o motivo de ter saído dessa cidade foi por causa da minha mãe, né? Eu agradeço muito a minha mãe, que ela teve essa visão de tirar a gente daquela cidade do interior que não tinha escola, né? Certo. A escola era muito precária, não tinha assim um preparo como a escola da cidade. Você mudou dessa cidade, como é que chama? Muquém. De Muquém para Barreiras você foi com que idade, Rô? Com 8 anos. 8 anos. 8 anos ali. E até lá você fazia o quê? Qual que era a sua brincadeira nessa cidade? Nossa, a gente brincava de visitar a fazenda do meu pai ali, que o povoado é pequeno, e morria de medo, né, do gado que o pessoal da região, os produtores... Era tudo muito solto, né, o gado, na verdade. E a gente corria do gado. Aí, ó, tá vendo? Infância, é isso, ó. Olha que bonito. Uma infância em Muquém. Outro dia, falando com as minhas irmãs, a gente lembra disso com um sorriso, né, no rosto, É uma boa lembrança, porque era o que a gente tinha, mas a gente era feliz, né? Sim, e a gente usava criatividade para, né? Sim, brincava com que aparecesse ali, né? Eu lembro que meu pai pegava aquelas latas de óleo. Sei. Você lembra do óleo que era uma lata? Uma lata grande, quadradona. Na verdade, essa era aquela redonda pequena. Sei. E ele fazia joguinhos de móveis, fazia mesas, cadeiras. Era a coisa mais linda. É isso aí. Olha só que lembrança bonita. E aí de Muquém para Barreiras você foi com 8 anos. E aí, como você estava falando, a sua mãe teve uma visão de trazer vocês para a cidade. Para uma cidade maior, para que a gente tivesse a oportunidade de ir para uma escola melhor, né? E isso realmente fez a diferença, porque ali tinha a escola, a gente frequentou a escola com 14 anos, eu já comecei a trabalhar, eu fui estudar à noite, foi quando eu perdi meu pai, e já trabalhava durante o dia e estudava à noite, isso era na 7ª série. Certo.
Você tinha 14 anos. 14 anos. Época difícil, então, Rô. É difícil, mas assim, a gente teve que encontrar os caminhos, né? Eu precisava ajudar minha família e tive a oportunidade que pude trabalhar e eu tinha essa disposição. E, de novo, né? Eu tenho essa paz que eu pude fazer isso. Entendi. Depois dessa fase sua lá em Barreiras, como é que surgiu a ideia de vir para os Estados Unidos? Você tinha 14 anos, já estudava? Você teve essa Então, os Estados Unidos foi bem depois, né? Eu me casei com meu primeiro namorado, tinha meu filho, tive meu filho, Matheus. Uhum. De Barreiras, a gente foi para Fortaleza quando eu me casei. E engraçado é que quando eu fui para Fortaleza, eu precisei, né, da minha irmã caçula, a Fagna, que hoje está aqui nos Estados Unidos também. Eu fiquei grávida e eu não queria deixar o Matheus numa creche. A gente teve a ideia de levar a irmã mais nova. Isso acontecia muito no Nordeste, né? Sempre as irmãs mais velhas. Tem essa cultura dos irmãos. Recorria para os irmãos mais novos para essa ajuda. E ela foi para Fortaleza morar com a gente. E depois daí, de um tempo que não deu certo o meu casamento... Deu certo até um dia. Sim, exato. Foram 10 anos de convivência. Meu primeiro namorado, tive um filho maravilhoso. Com certeza, deu certo sim, no período que durou, né? Que é o período dos 10 anos, né, Rô? 10 anos de convivência, né, ali. Eu fui embora de Fortaleza, né, saí de lá, e a Fagna ficou. Daí surgiu a oportunidade dela vir para cá. Então, hoje, o que eu vejo? Eu nem sabia que quando eu estava levando a minha irmã para Fortaleza para morar comigo, eu estava abrindo as portas, né, as fronteiras dos Estados Unidos. Sim. Porque foi por causa dela, né, ela veio para cá. Ah, então foi ela que veio pela primeira vez. Ela veio primeiro e, na verdade, quando eu saí de Fortaleza, eu não estava divorciada, eu voltei para o Goiás, era a terra do meu marido na época. Uhum. Aí fiquei uma temporada ali, foi quando surgiu a separação e a minha irmã já estava falando de vir para cá. De verdade, Marcelo, para ser honesta, eu nunca sonhei de vir para os Estados Unidos. Naquela época era uma coisa que, inclusive, tinha pessoas lá dessa cidade de Goiás que tinham se mudado para cá, que estavam dando certo. Naquela época, 22 anos atrás, as pessoas vinham com um objetivo diferente das pessoas que estão vindo hoje, Sim, né? É bem diferente. Eram pessoas que vinham sem medo de ficar fora do status. As pessoas ficavam aqui anos e sempre indo e voltando para o Brasil. Era bem comum isso. Então, essa família de lá, eles vieram mesmo para trabalhar, fazer uma economia que save, né? Fazer uma poupança. O que você estava falando é bem interessante. A época de 20 anos atrás, quem vinha para os Estados Unidos tinha esse propósito. Eu vou para os Estados Unidos, vou fazer um dinheiro. Exatamente. E eu volto. Uhum. Né? Hoje o perfil é bem diferente, né? A gente convive com pessoas que vêm para cá com uma outra condição, infraestrutura, um outro propósito, né? Uma outra condição, desde condição financeira, uma condição de estrutura. Sim. Mas as dificuldades são iguais, né, Rô? Sim, eu imagino, porque os desafios de uma nova cultura, de uma terra nova, né? Eu, para falar a verdade, eu gostei logo que eu cheguei. Teve uns momentos difíceis, assim, de adaptação. Bem no começo. Mas logo que eu vi que essa terra era uma terra de oportunidades, eu abracei essa ideia e falei para mim mesma, é isso aqui que eu quero e quero pro meu filho. Foi uma decisão íntima, então, que você via dar certo aqui nos Estados Unidos. Sim, foi tipo... Questão de língua, eu queria que você falasse justamente isso, porque é o que a gente, né, pretende passar para as pessoas dentro da sua biografia. Você chegou aqui, qual foi a sua decisão íntima no sentido assim, poxa, eu preciso aprender a língua, eu preciso que a gente chama, que eu falo, se culturar, né? Falar o inglês, entender quais são as regras, né? Passar pelos desafios dos medos e preocupações, vai dar certo, não vai dar certo. Então, queria que você contasse dessa fase para quem está ouvindo o podcast. Histórias para aquecer seu coração. A parte da língua, do idioma, realmente é um desafio, né? Barreira. E, como eu estava te falando, naquela época tudo era muito diferente. Eu não tinha inglês nenhum, né? E eu vim para cá com um objetivo combinado com a minha irmã. Vou só para trabalhar, passar um tempo, economizar, fazer uma economia para voltar para o Brasil. E eu não tinha ideia de que eu ia gostar tanto daqui. Quando você chega aqui, então você vê que você vai precisar aprender o idioma, né? E eu achava aquilo incrível, eu pensava assim, nossa, eu vou aprender inglês, isso é
incrível. Nossa, a Rô uma vez contou pra mim assim. Farm girl. A Rô uma vez contou assim, Marcelo, quando ela isso ela vai contar aqui também, que é muito legal. Pode falar. Tem uma mensagem, ficou uma mensagem bonita. Pode falar. Ficou muito registrado em mim a primeira vez, depois eu vou contar como é que nós nos conhecemos. E eu tenho um orgulho fenomenal de você, assim. Que uma vez você falou assim pra mim, Marcelo, um dia eu carreguei água na cabeça, né, lata d'água na cabeça, porque eu tinha que buscar água e trazer água pra minha família. E hoje eu sou broker, né? Hoje eu sou broker aqui nos Estados Unidos. Tirei minha licença, depois eu me tornei broker, que é uma licença acima do que é o corretor, né? Meramente dizendo assim, não meramente, mas dizendo que são dois momentos, né? Um nível maior. E isso ficou muito registrado para mim. Então eu fiquei muito com isso na cabeça desde sempre. Eu falei, um dia eu vou entrevistar a Rô aqui, nós vamos fazer nosso podcast. E eu estou orgulhoso hoje de a gente estar fazendo o nosso... Obrigada, Marcelo. Abrindo o nosso podcast. A segunda temporada, Isui, Histórias para Aquecer Seu Coração. Hoje nós temos Rosânia Taylor e está contando uma história linda para vocês. Vamos lá, Rô, continua para mim aqui. Então, quando eu vim para cá com o suporte da minha irmã, né? Depois de um processo de divórcio no Brasil, eu queria... oportunidades novas, uma outra vida, começar do zero, buscar uma oportunidade para o meu filho. Eu tinha um filho que eu queria o melhor para ele, como eu imagino todos os pais, né? E então quando eu cheguei aqui, eu trabalhei de babá, um período até limpei casas. E logo eu conheci o John. Só que na época, o inglês era bem de índio. Sim. Quando você conheceu o John, era I love you, já não era difícil. E eu ia para uma escola já de inglês há 3 meses. Naquela época tinha tanto brasileiro aqui que não tinha essa infraestrutura toda. Eu ainda estava sem o meu carro. Isso foi nos primeiros 3 meses. Logo em seguida eu comprei o carro com 3 meses. Mas antes disso eu já estava fazendo inglês. E essa pessoa da escola tinha um serviço de transporte que ia buscar as pessoas, né? E depois... Entendi. Igual na escola. Ia buscar os alunos. De volta aos tempos. Você vai para a escola e não é rápido assim, né? Eu entendia tudo que estava escrito, falado, mas para falar em si, eu acho que exige mais skills, né? Exige mais um esforço maior. E levou algum tempo, mas com 1 ano eu já estava me comunicando super bem, não passava apuros, né? E o John, que é o seu marido atual, foi um divisor de águas. Daí. Com certeza, né? O John foi uma bênção que veio de Deus mesmo, porque bênção é de Deus, né? Não estou sendo redundante, mas... Isso aí. Bênção vem de Deus e... Veio num momento difícil, quando eu estava tentando trazer meu filho para cá e não estava sendo possível, questões familiares, né? O pai dele no Brasil. E o John, ele entrou na minha vida, assim, para me assumir e o meu filho também. Ele tinha, desde o momento que ele me conheceu, que ele sabia que eu tinha um filho, ele já falou para ele mesmo, para o universo, que o Mateus era dele também. Sim. Né? Então... E aí, como é que foi? Aí começou a nossa jornada, né? Começou a jornada nos Estados Unidos. Agora começou a jornada nos Estados Unidos. Eu contei essa história a semana passada num grupo que a gente está se reunindo de mulheres, né? E vai contar aqui o podcast. Eu vou contar aqui agora. As meninas gostaram, né? Porque, querendo ou não, o nosso testemunho acaba dando força para outras pessoas, mostrando que não se limite, né? Não se desanime com tudo parece que está difícil, que tudo deu errado. Sempre tem um jeito. Se você é uma pessoa do bem e tudo que você está fazendo é para o bem da sua família, para o seu próprio bem e da sua família, as bênçãos vão vir, né? Porque é natural que você não está fazendo nada errado. Apesar de eu ter estava aqui fora do meu status, mas não sei, era um propósito, eu acho que era um propósito de Deus. E aí, conta o seu testemunho aí agora. Eu já estou contando meu testemunho. E aí, do John? Então, eu conheci o John. Ele me convidou para sair aqui em Orlando, né? Com 3 meses de namoro, ele me pediu em casamento. Ele apressou um pouco porque ele queria me ajudar. Eu estava fora de status, ele queria me ajudar e ele falava para mim,
eu quero te ajudar, mas não vou casar com você só por documento. E eu falei para ele, eu também não quero casar só por documento, eu quero reconstruir minha vida. E assim, parece até que não é romântico, mas a nossa história só está começando, né? Porque o John teve as reservas dele, claro, né? Ele tinha acabado de conhecer uma estrangeira, que ele estava encantado, de verdade. Eu vi que ele estava apaixonado. Eu também, só que era muito recente pra gente. Tinha muita história para Pra ter essa certeza toda. Ele tinha insegurança porque normal, né? Sim. O John me pediu em casamento. Eu decidi voltar pro Brasil, porque meu filho estava lá antes do casamento. A gente decidiu que eu ia sair dos Estados Unidos e ele ia pedir um visto de noiva para mim. É o K1, né? Agora todo mundo conhece os códigos, né? Sim. É B2. É B2, é B3, é B5, O1, e aí vai. Agora é o K1. K1 Visa, Fiancé Visa. E o John leu na internet. O John leu que esse processo era fácil, que sairia em 40 dias. Sim. Então, eu fui para o Brasil, fui muito de coração partido. Eu estava voltando para o meu filho, mas eu tinha medo de não entrar nos Estados Unidos de novo, né? Porque eu tinha ficado aqui além do período, e isso teve consequência que eu vou contar aqui, né? Certo. Então, quando eu estava lá, que eu resolvi todas as coisas que eu tinha que resolver para estar pronta para voltar, o John fez o pedido do vestido de noiva. Quando a gente recebeu a primeira carta, dizia ali 5 a 6 meses. Eu chorei muito, eu chorava. O que era 40 ficou 5, 6 meses. 40 dias se tornou 6 meses. E eu nunca tinha planejado ficar lá esse tempo todo longe do John. Tá com medo de perder o John, né? Lógico. O John, um pedaço, né? Eu conheço o John, uma pessoa sensacional. Não é nem isso, né? Porque ele uma pessoa abençoada, né? Uma pessoa... E aí, Rô, 5 meses depois... Eu chorei muito com essa notícia, achando que isso era o fim do mundo, que era muito. E mal sabia eu que aquilo ali não era nada perto do que estava para vir, né? Então tem mais, Rô. Eu liguei para todo mundo da família, eu chorava, e as pessoas... E as pessoas me consolavam, como se fosse assim... É ruim, espera, né? Não, elas consolavam, mas elas também achavam que era ruim, que era muito tempo, né? Só que todo mundo... E que ninguém ia te esperar mais 5 meses. Nossa. Hoje 5 meses, né, Rô? Nossa, passa rápido. A fila anda, né? Bom, e aí, Rô? Eu vejo diferente hoje. Eu acho que 5 meses hoje eu viria isso como, uau, não é nada. Porque quando você vê pessoas aqui hoje que estão esperando um processo de um EB5, que é um visto, assim, caríssimo, né? Porque... O meu visto, pra você ter uma ideia, foram 4 anos de processo. Teve pandemia, tudo bem. Mas foram 4 anos. Mas tem pessoas aí com EB5, que é um visto que você investe quase $1 milhão, né? São pessoas bem-sucedidas no Brasil, que tem toda uma condição financeira. Por que os Estados não queriam, eles não iam querer aprovar esse visto logo? Não iam liberar o visto, né? E demora muito, né? Hoje eu tenho amigas que estão esperando há 3 anos. Então, hoje eu teria essa visão, mas naquela época não. Eu tinha um namorado que eu estava apaixonado, uma pessoa. Eu queria trazer meu filho para cá. Eu queria começar logo a minha vida com ele aqui. Sim. Então, 6 meses era uma eternidade. Só que chegou o dia da entrevista. O visto foi aprovado nos 5 meses que eles falaram. E a entrevista é feita no consulado do Rio de Janeiro, que é o consulado que faz para a imigração, né? Uhum. Fiz todos aqueles exames que todos nós fazemos, que você também fez, né? Exames médicos, fui com tudo. Na entrevista, ele queria... Eu acabei confessando quando ele me perguntou a data que eu saí daqui, né? Porque você não pode ficar aqui. Quem está nos assistindo, que não sabe muito de imigração, você não pode ficar mais do que 6 meses que você está fora, né? Do seu status. Você fica fora de status. Sim. Muita gente fala ilegal. Ilegal não é um termo correto, né? Ilegal é quando a imigração te pede para sair por algum motivo e você não sai, né? Na verdade, ilegal é quando a imigração... É o que eu entendo também, tá? É a forma como de interpretação. Ilegal é quando a imigração existe alguma circunstância que você já tem um julgamento de algum processo, de algum pedido de visto. Um próprio visto desse que você... De EB2 aí, né? De EB2 que você deveria... se a imigração falou, você tem que sair dos Estados Unidos em 15 dias, você não saiu, teoricamente, nesse período, a partir desse momento você está ilegal nos Estados Unidos, porque já é uma determinação. Exato. Mas fora de status é porque
você entrou, enfim. E foi ficando, ficou. Tá fora de status ou legal. Nem estamos falando de imigração. Não vamos falar de imigração. Nem estamos falando de imigração, a minha história. Na entrevista eu falei que eu fiquei aqui, o período que eu fiquei, e ele me tornou inelegível para entrar nos Estados Unidos por 10 anos. É isso. Eu estava ali com o meu filho de 7 anos, no consulado no Rio de Janeiro, e eu prometi o mundo pro meu filho. Agora você imagina. Chego 7 horas da manhã no consulado, fui a última a ser atendida, 1h da tarde, muita fome. Você lembra quando eu fico com fome? Eu sei, quando fica com fome, ela fica com tontura, fica de mau humor. Não, mau humor não é tanto, eu passo mal, passa né? Mal. Preciso de uma glicose urgente. Eu preciso comer alguma coisa, nem um pedacinho de chocolate, né, Rô? Exato. A glicose. Então, aí naquele momento, eu só queria sair daquele consulado. Mas aí, e a entrevista, nesse dia... ele falou pra mim, assim, depois que eu falei, né, eu já estava cansada, eu queria sair dali. E realmente eu fiz a coisa certa de ter falado a verdade, porque uma hora eles iam saber. Então, quando eu falei, ele começou a carimbar todos os meus documentos. Você está inelegível para entrar nos Estados Unidos. Eu estou tornando, ele ainda falou assim, para entrar nos Estados Unidos por 10 anos. E aquilo ali, meu mundo caiu, né? É muita tristeza. Eu chorei na frente dele. Ele... Que idade você tinha, Rô? 28 anos. 29. Eu já ia fazer 29. Eu já estava com 29. Né? Sei. Então, ele mesmo ali falou que teria um jeito, que o meu noivo poderia pedir um perdão. E fui falar com a outra pessoa, na outra janela, era uma brasileira, o cônsul era americano, né? Certo. E essa brasileira me deu todas as dicas, porque eles têm que falar, né, quais são as minhas possibilidades, as opções, né? Então, me explicou tudo. O John ficou muito depressivo esses dias que se seguiram disso, né? E eu nem se fala, né? Sim. Eu fiquei muito para baixo. Então, aí começou a nossa nova jornada, né? Nossa nova missão. Segunda temporada. Começou a segunda temporada, a vinda da Rô para os Estados Unidos. A primeira vez ela veio, deu tudo certo, daí ela voltou, já noiva. Olha, deu certo Olha mesmo. Olha só, voltou noiva. Essa primeira temporada tava ótima, no primeiro capítulo. Segundo capítulo teve um engasgo. E aí, engasgo, né? Então, voltei, né, do Rio de Janeiro para Bahia. Depois de alguns dias, depois que a gente entendeu o que estava acontecendo, o John entrou logo com o processo. E durante todo esse tempo, ele não contratou advogado. Ele lia tudo no site da imigração USCIS. Exatamente. Ele entrava ali e ele pesquisou tudo e dizia ali, o benefício não era para mim. O benefício do perdão era pro John. Como cidadão americano, a imigração prevê, né, e dá esse direito para ele de ter a pessoa que ele gosta, que ele ama aqui. Então, conceder esse perdão para beneficiá-lo. Ali dizia que ele tinha que provar um hardship. Né? Hardship é um momento difícil, uma situação difícil que você está passando, uma tribulação, um momento difícil mesmo. Então, no processo, ele tinha que provar no que a minha falta aqui estava prejudicando a ele, né? Emocionalmente, financeiramente. Sim, toda a circunstância, o que significava... O que tornava a vida dele difícil aqui, né? Por que a minha falta... da sua presença aqui. E eles falavam ali no processo que ele poderia mandar provas das despesas financeiras e cartas de médico, de psicólogo, se ele não estava bem. O John não precisou fazer nada disso, ele montou o processo, ele realmente, ele me dava suporte financeiro, porque eu tinha voltado, lembra? Eu tinha voltado temporariamente. No meu plano, na minha ideia, na minha cabeça, eu ia passar 2-3 meses. Sim. Que nesse tempo já estava 8, e ele me dava um suporte, então ele tinha, e ele foi no Brasil algumas vezes, né? Ligação telefônica. Todo dia. Na época era uma fortuna. Uma fortuna, inclusive. Tadinho. Primeiro mês ele não sabia e ele me ligava todos os dias. A primeira conta foi quase $700 de ligação. Eu lembro. Foi quando ele ligou para a companhia. Ligar para a Embratel, eu fazia ligação. Nossa, era muito difícil. Tinha uns cartões, lembra? Cartão eu comprava um cartão. Não, aqui você comprava. Aqui a gente comprava um cartão no 7-Eleven, que dizia ali, depois de você discar 1 milhão de números, né?
conectava. Para conectar, dizia que você tinha 60 minutos por $5. Eu achava o máximo. Tinha uns que era 3 horas. Nossa, muito tempo. Sei. Porque do Brasil para cá era muito caro, né? É. Naquela época a gente tinha a opção do cartão aqui. Só que o John não sabia. Eu saí daqui sem planejar. Queria voltar logo. Você estava indo para voltar. Não era uma coisa que você estava indo. Então, exatamente, o propósito da viagem era uma coisa. Tô indo lá pegar o Matheus e vir para cá. O problema da conta telefônica foi resolvido. Ele fez um plano lá com a companhia. Logo na época, o John, com todas as pesquisas, além das pesquisas imigratórias, agora eu vou fazer uma pesquisa de custos. Como é que eu posso fazer ligação para o Brasil? Como é que eu vou fazer essa brasileira custar menos para mim? É isso aí, Rô. E aí? Então, ele tinha os comprovantes para colocar no processo que realmente a gente era um casal, né? Que era de verdade. Porque o processo você tem que provar que aquele relacionamento não é fake, né? Que você tá só pelo green card. Então, ele tinha contas telefônicas para provar, ele tinha as remessas de dinheiro que ele mandava, o suporte financeiro, e ele tinha as viagens, né? Que ele fez várias vezes. Então, ele montou o processo e ali ele escreveu a carta, onde ele dizia que palavras era o único meio que ele encontrava para expressar quanto grande era o sofrimento dele, no que a minha ausência estava fazendo aqui. Que ele me conheceu e que levou 2 meses para ele ter coragem de me ask me on a date, né, para me convidar para sair, que só foi 6 meses que ele estava tão certo que eu era a mulher da vida dele que ele me pediu para casar. Ele colocou isso em poucas linhas na carta e descreveu ali o hardship, que era o burden financeiro, né? Sim. O emocional ele já estava falando, né? Que ele estava apaixonado por mim, então que a falta que eu fazia era difícil para ele. No dia da entrevista, quando eles me tornaram inelegível, eles falaram que esse processo podia levar de 5 meses a 24 meses. Aquilo ali também já me matou, né? Já foi outra pancada. 45 meses, depois... Por isso que eu digo, 5 meses teria sido um prêmio, né? Certo, e aí, Rô? Só que isso não é que você chega, não é automático que eu cheguei, preenchi e fiz o processo naquele dia. Mas eu queria que você contasse da carta de amor. Estou emocionado com essa carta de amor. A carta do John é linda. Tem como ler essa carta um dia? A gente coloca uma cópia aí no site. Vou botar a cópia aqui Pode colocar a cópia no podcast? No podcast. Nós vamos divulgar a carta, a descrição de amor. Uma carta, que não é uma carta de amor, que assim, eu sou apaixonado. Não. Eu estou mostrando porque eu estou apaixonado e o quanto eu estou sofrendo. Não é isso? Sim. Então vamos lá. Que lindo. Realmente. Foi histórias para aquecer seu coração, olha só. A carta é bem sucinta, mas assim, com poucas palavras ele disse tudo, muito bem colocado, assim. Muito bem colocado. A gente montou o processo, 5 meses a 24 meses, só que isso demora um pouco. O tempo que eu saí do Rio de Janeiro, que eu tive negativa, até a gente montar esse processo foi mais 3 meses. Mas do tempo que a gente entrou o processo mesmo com a imigração, que deu entrada, que eu fui no Rio de Janeiro de novo, pessoalmente, tudo. Ali eu tive outros desafios no Rio de Janeiro, que foi bem difícil. No dia, passei uns apuros, Rio de Janeiro. Vamos lá. Quase fui assaltada. Rio 40 graus. Quase fui assaltada e tudo. Faltou dinheiro na hora para pagar o processo lá na imigração. Sim, a pessoa acha que é fácil vir para os Estados Unidos. Pega uma passagem, compra lá e vem para cá. Olha só. Se juntar todos os detalhes, as pessoas vão pensar 2 vezes, né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo eu digo, se é realmente seu sonho, sua vontade, né? Vale a pena. Eu hoje me considero uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa feliz, agradecida, né? Isso aí. Eu dou a maior força para quem tem isso no coração, né? Que quer vir. Não é para todo mundo, é para quem tem um desejo, né? Então, o processo que levaria de 5 a 24 meses realmente foi aprovado. Tempo recorde. Melhor período, dos primeiros 5 meses. O John me ligou chorando um dia. E eu, na minha cabeça, né, a gente pensa, aconteceu uma tragédia, o filho dele. Nossa, é agora que esse processo não vai continuar mais. E ele me contando a notícia que ele entrou no site que o visto foi aprovado. Ele estava tão feliz. Histórias para aquecer seu coração. Isui. Podcast Isui. Histórias para aquecer seu coração. Tem história melhor, mais bonita que essa? Emoção, carta de amor, processo migratório, aprovação. E aí, Rô, você veio para cá da hora? Sim, aí logo em seguida
tem a entrevista. O John foi daqui dos Estados Unidos para Bahia. Nesse período, né, que a história aqui tá indo e voltando, o John me visitou algumas vezes e era um challenge para ele, era um desafio, porque ele saía de Orlando, Miami, São Paulo, Salvador. Ah, Salvador é lindo, maravilhoso, só que eu não estava em Salvador, eu estava em Barreiras. Ela não estava mais em Muquem, mas já estava em Barreiras. Então, teve um upgrade, né? E aí, Rô? Era 12 horas de ônibus, porque naquela época não tinha um avião de Salvador para Barreiras. Barreiras hoje tem bastante voos, mas naquela época não tinha. E era um ônibus que saía de Salvador tipo 8 horas da noite, chegava 8 da manhã. De verdade, para ser honesta, essa era a melhor parte do passeio. Essa era a melhor prova de amor mesmo, né? Porque fazer uma carta até tava fácil. É fácil, eu queria ver alguém sair daqui, Orlando, Miami, São Paulo, Salvador. Chega em Salvador quebrado, aí você entra no ônibus mais 12 horas. 12 horas. Isso é o amor. Não, e quando você, que é americano, que pesquisa tudo antes de fazer, e lá no site da imigração da americano, né, para os warning, né, as advertências que tem para visitar o Brasil. Sei. Não tem nada que te anime. Não tem nada que te anime. É bem assustador, né? Eles advertem mesmo. E agora, como eu estava falando, a melhor parte, né? De verdade, essa parte da viagem aí era a melhor parte, né? Porque era um ônibus bem confortável, leito, era uma cama. O John dormia a noite inteira. 12 horas. Seguidos. E aí? Bom, aí depois disso aí, então você já pegou seu que vocês foram para a entrevista, o John foi para lá e vocês já conseguiram pegar... Sim, conseguimos. Aí não teve mais pergunta, não teve mais nada. Só levei o passaporte para eles colocarem ali o visto carimbado, né? Então, só para fazer uma recapitulada, recapitulando, você ficou quanto tempo? Do tempo que você chegou? Quase 2 anos. Quase 2 anos. Faltou 1 mês e pouquinho, 2 meses. Olha só, 2 anos e não é fácil não, Rô, hein? Não foi fácil, mas valeu a pena. Hoje, assim, é simples. Eu moro aqui, próximo. Minha rua tem... Eu acho lindo o bairro que eu moro. E até hoje eu agradeço a Deus, assim, toda vez que eu passo, chegando na minha casa, dirigindo ali no condomínio, eu tenho isso nas também. árvores, eu agradeço a Deus. Eu abençoo essa terra, né? Uma terra abençoada, não é? Eu acho. Recebeu a gente tá aqui. Nós, imigrantes, somos recebidos, bem-vindos, somos acolhidos, obviamente, cada um de uma forma, né? Como você está falando, eu fui acolhido de uma forma que eu me sinto orgulhoso do que eu pude fazer, do que eu realizei aqui nos Estados Unidos em 5 anos, eu não tinha realizado em 10 anos no Brasil. Nossa. E também não vi a perspectiva de realizar isso na minha vida, vamos dizer assim, seja profissional, enfim, na minha vida de fato. Então isso é uma coisa que eu tenho um orgulho muito grande de ter conseguido vir para cá também. Eu também tive meus perrengues, minhas aflições, minhas interrogações enormes, né? O que eu vou fazer aqui, como eu vou fazer, por que eu estou aqui. Então são várias questões que surgem quando você chega aqui nos Estados Unidos, porque eu acho que o principal desafio é você equacionar o que é um sonho, né? É o sonho americano de você vir para os Estados Unidos, porque tem um pouco, inclusive onde nós estamos, né? Porque a pessoa que vem, eu frequentei muito Orlando, e a ideia de você vir para Orlando, você está muito conectado com Disney, né? O mundo da ilha, o mundo da fantasia, né? Da imaginação, do mágico, né? Então, isso, você trazendo essa história também passa para mim um filme também nesse sentido. Rô, agora vamos... Sem querer te cortar aí, só para completar o que você falou, né? Porque comigo aconteceu diferente, que eu não sonhei de vir para cá. Aí eu sempre falo para as pessoas, eu não sonhei de vir para os Estados Unidos porque eu nem me atrevi a sonhar. Mas hoje eu vivo um sonho, eu vivo uma bênção, e por isso que eu falo que eu agradeço a Deus todos os dias e abençoo essa terra, porque aqui é uma terra de oportunidade. Você vê a vida sendo transformada, você vê pessoas. Claro, de novo, não é para todo mundo, é para quem quer, para quem tem essa decisão, né, tá no coração. Eu vi assim sem saber, mas logo eu coloquei esse desejo no meu coração, e logo eu assumi isso e quis isso para mim, e eu determinei isso na minha vida. Eu quero isso aqui para mim. E tem muita gente que vem e não tá feliz aí
são opções, né? Pessoas são diferentes, né? Tem necessidade diferente. Não é nem o caso de julgar se é certo ou errado, mas é como a pessoa vem, por que a pessoa está aqui. Eu vim para cá com meu maior propósito, na verdade, eram os meus filhos, como para você. Sim. Então, assim, acho que é uma conexão muito maior, é um propósito ainda maior do que o propósito individual. Sim, com certeza. Que é um contexto familiar, né? E eu vejo, né? Hoje eu tenho aqui o Luquinha, meu filho está aqui, daqui a pouco ele vem para nossa entrevista. Como que é o título dele? É produção... Ele é assistente de produção. O Luquinha está ali, ó. Daqui a pouco ele vem aqui dar uma palhinha pra gente. Mas eu tenho muito orgulho disso. Né? Do caminho que eu percorri, de ter chegado aqui também. Muito bom. Os meus filhos, escola, adaptação, falar inglês. Os Estados Unidos, quando eu recebi meu visto também, fiquei muito emocionado quando eu recebi meu green card, porque parece que você recebe uma certidão de nascimento, quer dizer, você está nascendo de novo. É uma identidade, né? Você se sente gente ali. Exatamente. Você ganha uma identidade, assim, e para mim, o meu tipo de processo também foi um reconhecimento. Então, assim, como eu estava te comentando, talvez no Brasil eu não tivesse tido a oportunidade na minha vida pessoal ou profissional do reconhecimento, que eu acho que é muito importante para todo mundo na vida, ser reconhecido. Sim, porque a gente faz muitas coisas com a intenção, seja ela direta ou indireta, do reconhecimento. E eu tive isso quando eu recebi o meu green card. Que você fez pelas suas habilidades, Fiz né? pelas minhas habilidades. Especiais. Pela minha história. Sim. Então, quer dizer, a minha história o que você fez fiz no Brasil esse tempo todo, que não era reconhecido lá como você esperava. Exatamente. Você chegou aqui e isso te honrou, né? Isso te... Não, isso É por isso que eu falo essa terra abençoada e a gente tem que abençoar essa terra. Agora, Rô. Versão Rô USA. Vamos lá. Estados Unidos. Chegou nos Estados Unidos depois de 2 anos de Brasil. Sim. Que não era um Brasil que ela queria ficar, né? Mas vamos lá. Estados Unidos. Conta pra mim, Rô, agora. Então, chegou aqui e aí... Assim, na cabeça do John eu não ia trabalhar, né? Eu que era para ser a esposa que ia cuidar da casa. E logo ele viu que eu não ia ficar, né? Não tinha essa... assim, porque, na verdade, não fazia sentido. E a gente estava bem, ele... Inclusive, ele que me incentivou depois, ele que entrou no site e fez minha inscrição para que eu tirasse a minha licença de corretor, né? Porque você é corretor, a gente sabe quem está nos assistindo, e aqui é todo um processo, né? A gente tem que fazer um curso, depois tem que fazer a prova do curso e a prova do estado, né? E tirar a licença e depois trabalhar com uma imobiliária, né? Que é o broker. E hoje eu sou broker, como você mencionou no começo, né? Eu fui além, depois da minha licença de corretor, eu quis dar um passo a mais e fiz E deu tudo certo nesse período, né? Dessa profissionalização, né? Com o John não se opôs, né? Ele achava que eu ia querer ser a dona de casa, mas ele, em momento nenhum, ele... E nós temos o Ethan para contar aí. Cadê o Ethan? O Ethan. O Ethan é o filho do outro filho da Rô. Americane. O Ethan tem a idade do Pedro, né? 15 anos. O Ethan tem 15 anos. E eu criei o Ethan igual o Matheus, né? Ensinei as coisas, assim, parte da nossa cultura, né? Que é muito importante. Ele fala português, né? Isso. Ele lê português. Claro, ele não foi alfabetizado em português, então, assim, ele lê e escreve algumas coisas, mas a comunicação é perfeita. Inclusive, ele escolhe o português acima do inglês, né? Se a gente tá um grupo ali conversando que a maioria das pessoas falam português e falam também inglês, ele fala português. Até na frente do pai, que só fala inglês. Que acontece o contrário com nossos filhos, né? Você deve estar passando isso com o Pedro. É isso que eu ia falar. Que chega em casa só falando inglês, né? Os meninos, entre eles, só falam inglês. Uhum. E é uma questão interessante que você está falando. Muitos dos filhos que vêm para cá, né, dependendo da idade, o Pedro, por exemplo, já tinha sido alfabetizado no Brasil, então eu falava português. Uhum. O Lucas veio para cá com 3 anos, então ele foi alfabetizado, está sendo alfabetizado aqui. Então, assim, ele tem dificuldade, ele entende perfeitamente o português, fala o português um pouco hoje mais, né, com dificuldade,
mas nós fazemos questão de, em casa, permanecer com o português, porque não pode, essa é a língua original, né? A língua nativa. A língua de herança, né? Porque então se é importante você não falar manter... em português, é importante falar o inglês e, obviamente, tem a oportunidade também de falar o espanhol, que exato. Então isso é fundamental. Sem querer entrar nesse mérito, mas fazendo uma colocação, né? Muitos pais brasileiros que acontece que acho eu acho... o máximo que o filho fala inglês. Que acha triste, que a gente fica... Eu acho que é uma situação triste, porque os pais não aprendem o inglês e os filhos... Exatamente. E os filhos esquecem o português. E como é que fica a comunicação, né? Aí eles insistem em não falar português com os filhos, continuam falando inglês que não tem, né, um inglês... Como é que a gente fala aqui? Broken English? Como é que eu falo isso em português? O inglês macarrônico. É o inglês falhado. Um inglês falhado que não o tem... O inglês Isui, pronto. Isui, perfeito. Esse aí é o inglês Isui. Nós, Isui, pronto. São os pais que falam Isui. Isui, é nós. E não incentivam, não comunicam, né? Exatamente. Quem vem pra cá, é muito bonito ver o seu filho aprender o inglês. Claro. Mas fica bem claro uma coisa, o seu filho vai falar inglês. Mesmo que você não mesmo queira. Que você não, mesmo que você fique com aflição, em algum momento seu filho, meu filho precisa aprender inglês. Fica tranquilo que dali 6 meses ele vai virar a chave, porque ele está na escola. Na escola o professor fala inglês, ensina inglês, é matemática em inglês, é biologia em inglês, é geografia em inglês, é cívico, né? Todos os canais de televisão, então, assim, desenho, o seu filho animado. vai falar inglês, fica tranquilo, ele vai falar muito bem inglês. O importante é você ter essa consciência de que, como a Rô falou, é importante o seu filho permanecer na língua nativa, que é o português, para ele poder falar. Isso é importante no futuro para ele. Se comunicar com os parentes no Brasil. Se comunicar com os parentes no Brasil, principalmente, eu passo por isso. Eu tenho essa dificuldade hoje, o Lucas, com a minha mãe, que não fala inglês, e tem dificuldade de comunicação. Então, assim, não é legal, né? Não é legal. Continue falando português com ele. Tem que falar português. A língua de herança, né? É um direito que eles têm, é um direito que eles têm. E é interessante outra coisa, né, Rô? Você sai do Brasil, e muita gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da pessoa, né? Então, outra coisa que a gente vai falar aqui, né, Rô? Assim, os brasileiros que estão aqui com aquela doença chamada excesso de esperteza. Né, Rô? Então, criatividade. Tem muita criatividade aqui, né? É. Eu conheci a Rô, vou contar agora da minha parte aqui, é o seguinte, eu conheci a Rô em 2019 para 20. Sim. A Rô tinha acabado de tirar a licença dela de corretora. De broker. De broker. Desculpa, Rô. Broker. Porque eu sempre chamei ela de broker. E eu conheci a Rô em Dubai. Uau. Numa viagem de real estate, nós fizemos uma viagem daqui dos corretores daqui de Orlando, nós fomos para Dubai numa Trade Mission, Sim. que era um evento promovido pela nossa associação. Conheci a Rô lá e depois nós trabalhamos juntos. Ela me convidou para trabalhar junto com ela numa brokerage company. Nós fizemos nós tivemos um período de muito trabalho, né, Rô? Muito trabalho. Sucesso. Nós tivemos muito sucesso, viu, gente? Sim. Muito sucesso. Né? Hoje nós não estamos trabalhando juntos, mas é por obra do acaso, porque ela me abandonou, mas tudo bem. Ela volta um dia, porque isso é igual carta da imigração de amor. Eu já escrevi minha carta de amor para ela, só que ela não voltou ainda. Eu tô só esperando alguém, quem que vai julgar, quem que vai dar o Na verdade, quem saiu foi você, mas tudo bem. Nós não vamos brigar aqui hoje. Não vamos. Engraçado de Dubai é que foi uma coisa bem do acaso mesmo, né? Você fala num dos seus... das suas apresentações de coach, né? Que você fala do encontro, né? Ali, a gente tava na torre lá no Burj Khalifa, tirando fotos, e eu precisava de alguém para tirar minha foto, e você se ofereceu para tirar a foto. Então, assim, teve a conexão, né? Porque você tava, nessa hora, acho que você se perdeu do seu grupo, eu também não tava. Eu tava sem o grupo, eu tava sozinho, você tava sozinho, eu falei... Se eu não te ajudar a Rô tirar foto, ela não tira foto minha também. Exato, ele tinha segundas intenções. Exatamente. Ele ofereceu para tirar minha foto. Tiro foto da Rô e agora ela tira minha foto. Posso tirar a sua foto? Você quer que eu te ajude? E eu, nossa, que cavalheiro, né? Logo em seguida ele me pediu para tirar a foto dele também. Isso aí. Justo, né, Marcelo? Muito justo. Rô, me conta assim, da época que você já estava aqui, tirou a licença de broker,
E hoje o que você traz pra gente? Qual é a mensagem que você traz pra nós? Sobre o que eu tenho falado aqui durante toda a nossa conversa, né? Que quem tem um sonho, ir em frente e não desistir, né? Porque os Estados Unidos é lindo, é maravilhoso, você vive um sonho aqui, mas isso tem que estar no seu coração. E se está no seu coração, vá em frente e lute, né? E faça isso acontecer, né? Sempre perseverante. Perseverante. Tem que ter fé. Tem que ter fé e tem que ter ação, né? Não é só fé não dá, né? Tem a fé sem obra. A Letícia, Pod Media Lab, se você quiser fazer seu podcast, tem o Pod Media Lab com a Letícia. Então você que fica aí pensando, como é que eu vou fazer meu podcast? Tem como fazer seu podcast. É só entrar no Pod Media Lab. A Letícia vai te passar como é que faz seu podcast. Como eu tenho meu podcast, todo mundo pode ter seu Izui versão 2, 3, 4, 5, 6. Inclusive você, Rô, se quiser. Obrigada, Marcelo. Aliás, a Rô já está convidada por mais uma outra edição, porque essa conversa ainda vai longe. Sim. Tá? Né? Essa conversa tem mais outras etapas, porque a Rô ainda vai trazer para a gente uma outra circunstância, outros detalhes de como foi a questão da educação dos filhos, que é uma coisa muito legal para a gente trazer. Sim, muito importante. Ela trouxe hoje bastante informação sobre a história de amor com imigração junto. Olha só que legal. O orgulho dela ser hoje o que ela se tornou. Veio para cá, é uma pessoa que ela tem orgulho de ter... Ela conta para mim. Carregava lata de água para poder a gente ter água em casa. Então eu ia buscar água. No chafariz. Lá em Muquem. Entendeu? De Muquem ela foi para Barreiras. De Barreiras ela pegou um voo em Salvador, foi bater nos Estados Unidos e hoje a Rô tá aqui. Linda, minha amiga. Eu sou muito grato por ter conhecido a Rô, por ter trabalhado com a Rô. A gente aprendeu muito, ela me ensinou bastante no mercado de imóvel, no real estate. Nós tivemos grandes desafios, vários closings legais, várias filmagens, que a Rô é o seguinte, quando você vai fazer filmagem, você fica bonito, porque não adianta você querer fazer filmagem com a Rô e não tá bonito, então não vai dar certo. Vai ajeitar a gola da camisa, o cabelo. Então, assim, é o seguinte. Então é isso aí. Detalhes. Hoje nós estamos encerrando nosso podcast aqui. Começamos nossa segunda temporada do Izui. É nóis. O melhor inglês para você aprender. Se você quiser uma escola de inglês, vai sair um dia a escola Izui English Learning. Vai ter essa escola um dia. Nós vamos abrir. Olha que filial, vai virar franquia aí. Então é isso aí. Eu queria agradecer você, Rô, e que você deixasse mais última mensagem aqui. Histórias para aquecer seu coração. O nosso podcast tem esse propósito. Histórias para aquecer seu coração. A sua história é linda. Obrigada, Nós vamos contar ainda a parte 2. Sim, vamos contar. E queria que você deixasse a sua mensagem para quem escutou a nossa história hoje, do podcast Izui. Primeiro eu quero te agradecer, né? Você me convidou, eu me senti muito honrada, né? Me dar essa oportunidade de contar a história. E durante essa conversa eu percebi... No dia a dia, às vezes a gente não deixa as pessoas saber o tanto que a gente admira ou que a gente, né, reconhece, né? E você, durante essa conversa aqui, você fez isso, né? Deixou mais claro, né? Eu que te agradeço por essa honra, por essa oportunidade. E sobre a mensagem, eu sou cristã e a palavra de Deus fala honrar teu pai e tua mãe, né? Exatamente. Então, assim, claro que o que eu sou, primeiro, eu devo aos meus pais, né? Porque sem eles eu não existiria. E meu pai foi uma pessoa que também bem batalhadora. E eu lembro dele, ele nos deixou, eu tinha 14 anos, como eu falei aqui, né? E meu sentimento é de gratidão mesmo, porque tudo que eu lembro dele me traz uma alegria e orgulho no coração. Mesma coisa com a minha mãe, né? Que é uma pessoa que batalhou depois que perdeu... Meu pai, ela tinha 30 e poucos anos, ela teve que encarar uma vida com 5 filhos, né? Lá em casa sou eu, mais 4 irmãos, 2 irmãs e 2 irmãos. Então, assim, eu tenho isso que... eu sou o que eu sou porque eu vim de onde eu vim, porque primeiro eu vim dos meus pais, depois do lugar de onde eu sou. Então, assim, essa gratidão é eterna, né? Eu não tenho como discutir. Eu agradeço a minha mãe, se ela estiver ouvindo, que ela vai ouvir isso, ela sabe. Como é que chama a sua mãe? Francisca. Dona Francisca, a sua filha é maravilhosa, conheci a Rô,
São 4 anos conhecendo a Rô, que a minha mulher não tem nem ciúmes, viu? Porque eu adoro a Rô. Mas sabe que somos irmãos. Somos irmãos de alma. Tenho muito orgulho. Ela é linda. Construiu uma vida maravilhosa aqui. Então fica uma mensagem, um beijo no coração da senhora. E aqui, Izuí, histórias para aquecer seu coração. É nóis. Obrigada, Marcelo. Beijo.